Oi pessoal, hoje nós iniciaremos o segundo vídeo do nosso projeto interdisciplinar, detector de gás. Este é o circuito utilizado na qual iremos realizar algumas modificações. Primeiramente, para explicar sobre o funcionamento, necessitamos falar sobre os componentes. No circuito temos resistores, diodos, transistores, relés, entre outros. Dentre eles, um dos mais importantes é o sensor de gás. O sensor utilizado é o MQ2. Ele possui um filamento metálico sinterizado com dióxido de estanho. Quando o filamento está na presença de oxigênio, existe uma barreira de potencial semelhante ao do diodo, que deixa passar uma corrente elétrica muito baixa, consumindo na fonte em torno de 90 mA. Na presença de outros gases, a barreira diminui e a corrente do filamento aumenta, passando a consumir na fonte uma corrente de 120 mA. Essa nova corrente que é utilizada para medir a incidência dos gases. Durante a procura do sensor, nós encontramos ele junto ao módulo de Arduino, mas optamos por utilizar os 6 pinos diretamente do sensor e não os 4 pinos referentes ao módulo Arduino. Os pinos são ligados da seguinte maneira: os pinos AA são ligados no VCC e os pinos BB são ligados na base do transistor, enquanto os pinos XX são referentes à bobina de aquecimento, ou seja, o filamento, onde contém os grânulos sinterizados de dióxido de estanho. Uma particularidade desse sensor é que o filamento deve se manter aquecido. A variação de tensão no filamento causa mau funcionamento, por isso a tensão no filamento deve ser mantida em 5 volts. Bom, agora que compreendemos melhor sobre o funcionamento do MQ2, vamos falar do circuito de um modo geral. Inicialmente, o circuito é ligado, a bobina do sensor começa a aquecer e o fluxo de corrente através dela é controlado por um resistor de 33 ohms. Um diodo Zener de 5.1 volts é ligado à entrada do sensor, assegurando que a tensão não ultrapasse esse valor, já que a fonte do nosso circuito é de 6 volts. Nessa parte do circuito, onde existe o potenciômetro, a função dele é para regular a sensibilidade do sensor. Conforme a incidência de gás no sensor, a corrente de base do transistor aumenta, permitindo assim que haja corrente do coletor para o emissor, ativando o buzzer, o LED e o relé. O relé nesse circuito ativa um sistema de circulação de ar para expulsar o gás do ambiente. Nesse caso, o sistema só é empregado em local adequado. Agora mostraremos a parte que iremos incrementar. Nós iremos utilizar uma válvula solenoide normalmente fechada. A válvula será ligada na saída de gás do botijão. O circuito de funcionamento é este. O botão aqui simula o transistor chaveando. Há 2 relés pelo seguinte motivo: nossa intenção é fazer com que, ao ser detectado a fuga de gás, com o alarme luminoso e sonoro acionados, o gás será cortado e só será restabelecido após acionamento manual, ou seja, obriga a pessoa a verificar a causa da vazão de gás. Dessa forma, utilizamos 2 relés de um contato. Um relé é usado como selo e o outro será usado para acionar a válvula solenoide, que ficará o tempo todo ligada. Sendo ela normalmente fechada, energizada permite que o gás passe. Quando o relé é acionado, haverá o corte do gás. O selo faz com que os 2 relés não retornem à posição inicial, sendo necessário um breve corte da tensão no GND. A parte referente ao sinal que o Arduino irá receber para envio da mensagem virá do transistor ou do relé. O circuito de comunicação é composto por um Arduino Uno, o módulo regular de tensão LM2596, trabalha com um conversor DC-DC do modo step-down, sendo capaz de reduzir uma carga de até 3 A com ótima eficiência. A tensão de saída pode ser ajustada entre 1.5 a 36 volts, tendo como entrada 3.2 a 40 volts, e o módulo GSM funciona com tensão de 3.7 a 4.2 volts. A interface serial USB TTL pode ser conectada diretamente ao microcontrolador. Possui luz indicadora de conexão na própria placa.